Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como você comparar um CDB com uma LCI ou uma LCA. É uma dúvida muito comum aqui do canal. Só que nós não vamos falar só de rentabilidade não. Vamos falar também de riscos para que você compreenda um pouco melhor. Vini Invest, o canal que investe em você e que te dá um bônus especial nessa Black Friday. No final do vídeo eu te explico melhor. Vamos lá, vamos começar então e basear esse vídeo nessa matéria que saiu nessa primeira semana de novembro. A fórmula para decidir onde aplicar o dinheiro, CDB, LCI ou LCA. Veja como comparar as rentabilidades e escolher o melhor perfil. A matéria dá um destaque especial para a fórmula, para a rentabilidade. Só que você, investidor, tem que abrir o seu olho para outros aspectos, não somente a rentabilidade. É isso que eu venho dizendo aqui no canal. Acompanha comigo. A matéria diz assim: no universo da renda fixa, o investidor tem opções de emissão bancária, que são basicamente os certificados de depósito bancário, as letras de crédito imobiliária, a famosa LCI, e as letras de crédito do agronegócio, as famosíssimas LCAs. Mas na plataforma de investimento, é comum o cliente ficar confuso com a profusão de oferta. Na realidade, o cliente fica confuso como comparar a rentabilidade. Veja, no cenário atual, o que nós estamos tendo? Uma queda da taxa Selic desde o início do segundo semestre de 2023. E a matéria continua dizendo que essa queda vai continuar ao longo de 2024. Só que diz ainda que o analista da Guide vê com bons olhos a renda fixa. Temos taxas atrativas dentro das condições econômicas e fiscais do Brasil, muito condizentes com o momento. Veja, eu trouxe essa tabela que traz aí os países que oferecem o maior valor de juros reais. É aquele investimento acima da inflação. Veja que o Brasil ainda está em primeiro lugar, pouquíssima coisa acima do México. Depois vem Colômbia e Indonésia. Mas por que essa informação? Para você entender que os juros estando alto ainda te dão um excelente retorno. E que aqui no Brasil, em relação ao mundo, nós somos o país da renda fixa. Continuando agora, vamos então trazer os 3 aspectos que você deve analisar com critério antes de decidir entre investir num CDB ou numa LCI e num LCA. Eu não vou começar pela rentabilidade, porque eu sei que essa já está bem batida. Eu vou começar pelo risco de crédito. Eu não sei se você já ouviu falar, mas é o risco do calote, o risco de você emprestar o seu dinheiro para alguém e não receber o valor pactuado, os juros no prazo devido, seja porque a empresa quebrou ou seja por qualquer outro motivo. A matéria diz assim: na renda fixa, os títulos bancários aparecem com benefícios agregados para a pessoa física. Pagam, na média, mais do que o título público. É óbvio. Para emprestar o seu dinheiro para o governo é muito mais seguro. Logo, o título público te paga menos. Já o título privado, como um CDB, ele tem que te pagar a mais. E diz ainda, e tem menos exposição ao risco em relação ao crédito privado, uma debênture. É verdade, crédito privado é muito mais arriscado do que um CDB. Haja vista aí a Americana e principalmente a Light. Então, dito isso, vamos entender um pouco melhor sobre o risco do crédito. A matéria diz: uma operação de renda fixa envolve o ato de investir, emprestar para uma instituição que promete um rendimento futuro. Agora presta atenção. Neste caso, um CDB emitido por um banco, na teoria, tem um risco que uma LCI lastreada em título de hipoteca ou LCA, garantida por financiamento do setor agropecuário. O que ele quer dizer é que o risco é menor de uma LCI e de uma LCA. Eu não sei se você concorda, mas eu particularmente concordo com essa informação. Mas tem um adendo aí que a matéria não fala. Depende do banco emissor.
Veja, você tem bancos emissores oferecendo uma excelente rentabilidade, mas o risco de crédito, o risco de calote, muitas das vezes não é analisado. Então essa ressalva tem que ser dita. Diz a matéria ainda, num cenário de juros altos como agora, as empresas imobiliárias tendem a ter mais problemas. É verdade isso. Assim como o câmbio mais valorizado beneficia as empresas do agro que têm receita em dólar. Geralmente é isso. Quando nós estamos falando aí de uma LCI e de uma LCA, o risco é maior. Então, quando estamos falando principalmente de risco imobiliário, ele é maior do que um CDB. Ok, Vini, eu já entendi que o risco é maior, mas como é que eu posso me prevenir? Aí eu trago essa informação para você. Você tem uma forma de avaliar o risco você mesmo. Você entra lá no www.bancodata.com.br e verifica se o banco emissor não é o banco onde você está comprando, mas é o banco emissor do CDB, ele realmente possui uma saúde financeira adequada. Será que ele dá lucro? O índice de mobilização dele. E você vai avaliando outros fatores da saúde financeira do banco. Além disso, você tem uma outra alternativa, é confiar na avaliação das agências de rating, porque elas indicam uma classificação de risco. AAA, que são 3 As, são as que têm o risco mais aceitável, quer dizer, aquela instituição, em princípio, não oferece tanto risco. Caindo para 2 As, 1A, para B, o risco vai aumentando cada vez mais. E a dica aqui é a seguinte, evite investimentos acima de 250 mil pelo seu CPF e por banco, porque senão você não vai ter a proteção do FGC em caso de quebra. Primeiro ponto então, analise o risco de crédito e já saiba que o risco de crédito então de um CDB costuma ser menor que uma LCI e uma LCA, mas ambos estão protegidos aí pelo FGC. Continuando, vamos falar sobre o segundo requisito, que poucas vezes é falado, o risco de liquidez. Vini, o que é risco de liquidez? É você precisar converter o seu investimento em dinheiro novamente. Vai que você passou aí por uma emergência, por um momento que você precisa trazer então liquidez, tornar então o seu investimento em dinheiro novamente e você não consegue, seja porque há um prazo de carência ou porque não há comprador. Aqui um detalhe interessante, como é que você pode sair dessa situação? Olha, não costuma ter muita alternativa não. Se for um CDB, você pode vendê-lo no mercado secundário, mas eu posso te dizer, o banco emissor vai dar uma bocada na sua rentabilidade. Então o ideal é você levar até o vencimento ou passado o prazo da carência. Para explicar melhor, eu trago essa parte da matéria. Ela diz, outro ponto a ser considerado é a liquidez. LCIs e LCAs, na média, elas têm então aí um curto prazo devido à isenção de imposto de renda. E elas estão dizendo aqui que você tem então um prazo de 90 dias de carência. É exatamente isso. Comprou LCI ou LCA, você não consegue se desfazer num prazo menor de 90 dias. Em outras palavras, não tem liquidez nesse período. Comprou, vai ter que segurar por esse período. E o CDB? O CDB não é bem assim, mas você vai realmente levar um grande prejuízo se você precisar vender no curtíssimo prazo. No médio prazo, o banco emissor tende a abocanhar boa parte da rentabilidade. E ainda existe sim um risco real de não ter liquidez. Dependendo do banco emissor e do prazo, talvez você nem consiga vender o seu CDB. Dito esses 3 pontos, vamos agora para o principal, a questão da rentabilidade, que eu creio que essa é a mais importante para você. Para falar de rentabilidade, você precisa saber da alíquota de imposto de renda, que é essa que eu coloco aí para você. Ela tem 4 intervalos. Até 180 dias, 22,5%. De 181 a 360 é 20% de imposto de renda. De 361 a 720, 17,5% de imposto de renda. E acima de 720, 15% de imposto de renda. Aí você vai me perguntar, mas qual é a diferença? A diferença é que LCI e LCA não pagam imposto de renda.
a rentabilidade bruta que for oferecida vai ser igual à rentabilidade líquida, porque você não tem recolhimento de R. Já o CDB tem sim. E aí você deve estar pensando, Vini, agora complicou. Calma lá que eu vou dizer para você que não complicou tanto assim não. Repara que existe uma fórmula para você fazer o cálculo e comparar CDB pós-fixado com LCI e LCA. E se o CDB for pré-fixado, eu já te explico já já. Veja que aí, existe então uma forma de você fazer uma simulação. Vamos supor que você recebeu uma proposta de um CDB que está pagando 126% do CDI. É um CDB pós-fixado. E você viu uma outra oferta com esse 98,1% do CDI, no caso uma LCI e uma LCA, que não pagam imposto de renda. Qual é a melhor alternativa? A melhor alternativa é você ter um padrão para comparar os dois. Colocando aí nessa fórmula, você vai fazer esse cálculo que eu vou te mostrar agora. Veja aí que a fórmula é a que está em cima. 1 menos a alíquota do imposto de renda dividido por 100. Como são investimentos para 2027 e 2029, você já sabe que a alíquota de imposto de renda é a menor, é de 15%. Logo, o primeiro passo é dividir 15 por 100, porque estamos falando aí de 15%. Deu 0,15. Então você vai fazer 1 menos 0,15 e aí você vai chegar a 0,85 e multiplicar pelo valor da proposta, 126 vezes 126. Está aí, ó, 107% do CDI. Logo, essa proposta então de CDB que está te pagando esse valor é muito melhor do que essa LCI que só pagaria 98%. Veja que o cálculo é bem simples de ser feito. Só que ainda a matéria trouxe aqui uma tabela que ajuda você a comparar. Se você quiser que eu mande essa tabela para você, me manda um e-mail, curso.viniinvest@gmail.com, curso.viniinvest@gmail.com, e nessa tabela você vai poder comparar LCIs que começam a pagar 80% até LCIs que pagam 100%. E você já vai ter aí uma tabela prontinha para não ter qualquer tipo de dificuldade. Só que tem um detalhe, eu falei que no final ia te dizer como comparar pré-fixado, CDB pré-fixado com LCI e LCA. E é isso que eu te mostro agora. Eu tenho aqui no canal uma planilha que você simplesmente joga a taxa e o prazo e ele converte tanto da LCI para o CDB pré-fixado quanto do CDB pré-fixado para LCI. É facinho de você fazer e já tem até as orientações. Tudo isso aqui você vai ter acesso, basta que você pense em entrar aí para esse nosso curso Lucro Máximo na Renda Fixa. Lá eu entrego todas as planilhas do canal. Você tem acesso ao painel do Tesouro Direto, o único painel da internet que traz todos os títulos do Tesouro. É um curso vitalício. Você paga uma única vez e assiste quantas vezes quiser. A atualização é gratuita. Enfim, nessa Black Friday é muita vantagem para você poder aproveitar. Lucro máximo na renda fixa. Eu falo do Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, enfim, tudo o que você precisa. Se você quer participar e o que falta para você é só um cupom, me mande um e-mail, curso.viniinvest@gmail.com, ou me mande um WhatsApp. Eu garanto que você não vai se arrepender com as vantagens e também com o cupom de desconto nessa Black Friday. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que aproveitem muito esse dia de amanhã. Um abraço e até o próximo vídeo.